Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Alvorada Espiritual. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro O que é o Espiritismo, né? Nós estamos falando ainda a parte do séptico, tá? Nós estamos estudando ainda a parte do séptico e vamos dar continuidade nesse estudo, tá bom? A parte de hoje vai ser os médiuns interesseiros. Antes de nós irmos para o estudo de hoje, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo e deixar aquele like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos para vocês. Vamos para o vídeo. Os médiuns interesseiros. Visitante. Antes de se entregarem a um estudo de fôlego, certas pessoas gostariam de ter a certeza de não perderem seu tempo. Certeza que lhes daria um fato concludente, mesmo obtido ao preço do dinheiro. Allan Kardec. Naquele que não quer se dar ao trabalho de estudar, há mais de curiosidade que desejo real de se instruir. Ora, os espíritos não gostam mais de curiosos que eu próprio. Aliás, a cupidez lhes é, sobretudo, antipática, e eles não se prestam a nada que possa satisfazê-la. Seria preciso ter deles uma ideia bem errada para crer que os espíritos superiores como Fénelon, Bossuet, Pascal, Santo Agostinho, por exemplo, se colocassem às ordens do primeiro que os solicitasse, a tanto por hora. Não, senhor, as comunicações de além-túmulo são uma coisa muito grave e exigem muito respeito para servirem de exibição. Aliás, sabemos que os fenômenos espíritas não se desenrolam como as engrenagens de um mecanismo, uma vez que dependem da vontade dos espíritos. Mesmo admitindo-se a aptidão medianímica, ninguém pode responsabilizar-se de os obter em tal momento dado. Se os incrédulos são levados a suspeitarem da boa-fé dos médiuns em geral, seria bem pior se estes tivessem um estimulante interesse. Poder-se-ia suspeitar com todo direito que o médium retribuiria com simulação, porque ele precisaria antes de tudo ganhar seu dinheiro. Não somente o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade, como repugnaria a razão evocar a peso de ouro os espíritos de pessoas que nos são caras, supondo que eles a isso consentissem. O que é mais que duvidoso. Não haveria em todos os casos senão espíritos inferiores, pouco escrupulosos quanto aos meios, e que não mereceriam nenhuma confiança. Estes mesmos, ainda frequentemente, agem com um prazer maldoso, frustrando as combinações e os cálculos dos seus evocadores. A natureza da faculdade mediúnica se opõe, pois, a que ela se torne uma profissão, uma vez que depende de uma vontade estranha ao médium, e ela poderia faltar-lhe no momento que dela tivesse necessidade, a menos que ele a supra pela agilidade. Mas, em se admitindo mesmo uma inteira boa-fé, desde que os fenômenos não se obtêm à vontade, seria um efeito do acaso, se na sessão que se tivesse pago se produzisse precisamente aquilo que se desejaria para se convencer. Daríeis 100.000 francos a um médium e não faríeis obter dos espíritos o que estes não quisessem fazer. Essa paga que desnaturaria a intenção e a transformaria em um violento desejo de lucro seria mesmo, ao contrário, um motivo para que ele não tivesse sucesso. Se está bem compenetrado dessa verdade, que a afeição e a simpatia são as mais poderosas motivações de atração dos espíritos, compreender-se-ia que eles não podem ser solicitados com o pensamento de os usarem para ganhar dinheiro.
Aquele, pois, que tem necessidade de fatos para se convencer, deve provar aos espíritos sua boa vontade por uma observação séria e paciente, se quer por eles ser secundado. Mas, se é verdadeiro que a fé não se impõe, não o é menos dizer-se que ela não se compra. Visitante, eu compreendo esse raciocínio sob o ponto de vista moral. Entretanto, não é justo que aquele que dá seu tempo no interesse de seu ideal, dele seja indenizado. Se isso o impede de trabalhar para viver? Allan Kardec. Em primeiro lugar, é no interesse da causa que ele o faz, ou é no seu próprio interesse? Se mudou sua posição, é que não estava satisfeito e que esperava ganhar mais ou ter menos trabalho nesse novo ofício. Não há nenhum devotamento em dar seu tempo quando é para dele tirar proveito. É como se dissesse que o padeiro fabrica o pão no interesse da humanidade. A mediunidade não é o único recurso. Sem ela, eles seriam obrigados a ganhar a vida de outra maneira. Os médiuns verdadeiramente sérios e devotados, quando não têm uma existência independente, procuram os meios de vida em seu trabalho normal e não mudam sua posição. Eles não consagram a mediunidade senão o tempo que podem dar-lhe, sem prejuízo, e se o tomam do seu lazer ou do seu repouso espontaneamente, então são devotados, e se os estima e respeita mais por isso. A multiplicidade de médiuns nas famílias, aliás, torna os médiuns profissionais inúteis, mesmo supondo-se que eles oferecem todas as garantias desejáveis, o que é muito raro. Sem o descrédito que se atribui a esse gênero de exploração, do qual me felicito de ter contribuído grandemente, ver-se-ia a pulularem os médios mercenários e os jornais se cobrirem dos seus anúncios. Ora, para um que tivesse podido ser leal, haveria 100 charlatães, que, abusando de uma faculdade real ou simulada, teriam feito o maior mal ao espiritismo. É, pois, como princípio, que todos aqueles que veem no espiritismo alguma coisa além de exibição de fenômenos curiosos, que compreendem e estimam a dignidade, a consideração e os verdadeiros interesses da doutrina, reprovam toda espécie de especulação, sob qualquer forma ou disfarce que ela se apresente. Os médios sérios e sinceros, e eu dou esse nome a aqueles que compreendem a santidade do mandato que Deus lhes confiou, evitam até na aparência o que poderia fazer pairar sobre eles a menor suspeita de cupidez. A acusação de tirar um proveito qualquer da sua faculdade seria para eles uma injúria. Concordai, Senhor, inteiramente incrédulo que sois, que um médium nessas condições faria sobre vós uma outra impressão se tivesseis pago vosso lugar para vê-lo operar, ou mesmo que tivesseis obtido uma entrada de favor, se sabíeis que havia em tudo isso uma questão de dinheiro. Concordai que, vendo o médium animado de um verdadeiro sentimento religioso, estimulado só pela fé e não pelo desejo de ganho, involuntariamente ele se imporia ao vosso respeito, fosse ele o mais humilde proletário, e vos inspiraria mais confiança, porque não teríeis nenhum motivo para suspeitar de sua lealdade. Pois bem, Senhor, encontrareis nestas condições 1000 por 1, e é isso uma das causas que contribuíram poderosamente para o crédito e a propagação da doutrina, enquanto que se ela não tivesse tido, senão intérpretes interesseiros, ela não contaria hoje a 4ª parte dos adeptos que tem. Compreende-se muito bem que os médiuns profissionais são raríssimos, pelo menos na França, que são desconhecidos na maioria dos centros espíritas do país, onde a reputação dos mercenários bastaria para os excluir de todos os grupos sérios e onde, para eles, o ofício não seria lucrativo em razão do descrédito de que seriam objeto e da concorrência de médiuns desinteressados que se encontram por toda parte.
para suprir seja a faculdade que lhe falta, seja a insuficiência da clientela, há supostos médios que usam o jogo de cartas, a clara de ovo, a borra de café, etc., a fim de satisfazer todos os gostos, esperando por esses meios, na falta dos espíritos, atrair aqueles que ainda creem nessas tolices. Se eles não fizessem mal senão a si mesmos, o mal seria insignificante. Contudo, há pessoas que, sem ir mais longe, confundem o abuso com a realidade, e depois os mal-intencionados delas se aproveitam para dizer que nisso consiste o espiritismo. Vede, pois, Senhor, que a exploração da mediunidade, conduzindo aos abusos prejudiciais à doutrina, o espiritismo sério tem razão de a condenar e de repudiar como auxiliar. Visitante. Tudo isso é muito lógico, eu convenho, mas os médios desinteressados não estão à disposição dos que os buscam, e não é justo desviá-los do seu trabalho, enquanto que não se teria escrúpulos de procurar aqueles que se fazem pagar, porque se sabe não fazê-los perder seu tempo. Se houvesseis médios públicos, seria mais fácil para as pessoas que querem se convencer. Allan Kardec. Mas se os médios públicos, como os chamais, não oferecem as garantias desejadas, que utilidade podem ter para a convicção? O inconveniente que assinalais não destrói aqueles bem mais graves a que me referi. Ir-se-ia até eles mais por divertimento ou para tirar a sorte, que para se instruir. Aquele que quer seriamente se convencer, encontra cedo ou tarde os meios para isso, se tem perseverança e boa vontade. Mas não é porque assistiu a uma sessão que se convencerá, se para isso não está preparado. Se ela lhe dá uma impressão desfavorável, ficará pior que antes e talvez desanimado de continuar um estudo no qual nada viu de sério. Isso é o que prova a experiência. Mas, ao lado das considerações morais, os progressos da ciência espírita nos mostram hoje uma dificuldade material que não supusemos no início, fazendo-nos conhecer melhor as condições sob as quais se produzem as manifestações. Essa dificuldade diz respeito às afinidades fluídicas que devem existir entre o espírito evocado e o médium. Coloco de lado todo o pensamento de fraude e de mistificação, e suponho a mais completa lealdade, para que o médium profissional pudesse oferecer toda a segurança às pessoas que viessem a consultá-lo. Seria preciso que ele possuísse uma faculdade permanente e universal, quer dizer, que pudesse se comunicar facilmente com todos os espíritos e a qualquer momento. Para estar constantemente à disposição do público como um médico e satisfazer a todas as evocações que lhe fossem pedidas. Ora, isso não ocorre com nenhum médium, não mais nos desinteressados que nos outros, e isso por causas independentes da vontade do espírito, mas que não posso desenvolver aqui, porque não vos estou dando um curso de espiritismo. Eu me limitarei a dizer que as afinidades fluídicas, que são o próprio princípio das faculdades mediúnicas, são individuais e não gerais, e que podem existir do médium para tal espírito e não a tal outro. Que sem essas afinidades, cujas nuances são muito diversificadas, as comunicações são incompletas, falsas ou impossíveis. Que o mais frequentemente a assimilação fluídica entre o espírito e o médium não se estabelece senão com o tempo, é que não ocorre uma vez em 10. Que ela seja completa desde a primeira vez. Como vedes, Senhor, a mediunidade está subordinada a leis de alguma sorte orgânicas, às quais todo médium está sujeito. Ora, não se pode negar que isso não seja um escolho para a mediunidade profissional, uma vez que a possibilidade e a exatidão das comunicações prendem-se a causas independentes do médium e do espírito. Se, pois, repelimos a exploração da mediunidade, não é nem por capricho nem por espírito de sistema, mas porque os próprios princípios que regem as comunicações com o mundo invisível se opõem à regularidade
e a precisão necessárias para aquele que se coloca à disposição do público e que o desejo de satisfazer uma clientela pagante conduz ao abuso. Disso não concluo que todos os médiuns interesseiros são charlatães, mas digo que o interesse de ganho conduz ao charlatanismo e autoriza a suposição de fraude se não a justifica. Aquele que quer se convencer deve, antes de tudo, procurar os elementos de sinceridade. Então, Allan Kardec ele está aí nos falando para tomarmos muito cuidado com aqueles que fazem da mediunidade a sua profissão. Porque Jesus disse, dai de graça o que de graça recebeste, né? E muitos fazem disso, cobram consultas, cobram para fazer tal ou tal procedimento. Mesmo nos centros espíritos pode haver ainda aqueles médios que cobram para fazer algum tipo de tratamento ou mesmo a cirurgia espiritual, tá? Lembrando que desde essa época que o Allan Kardec ele nos fala que isso não é permitido pela espiritualidade. Os médios que são realmente eles têm consciência do que eles estão fazendo, aqueles médios realmente verdadeiros, né, que estão ao seu lado, espíritos bons, espíritos que irão ajudar de verdade, esses não cobram absolutamente nada. E temos como exemplo isso o Chico Xavier, né? Quantas vezes ele deu consulta, ele fez psicografias de milhares de pessoas e não cobrou um centavo sequer, tá? Esse sim é o verdadeiro médium e é o que o nosso querido instrutor aqui, Allan Kardec, está nos ensinando nesta lição de hoje, tá bom? Então, esse foi o ensinamento de hoje, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês aqui no nosso próximo vídeo com mais o estudo do o que é o Espiritismo. Um forte abraço para todos vocês, fiquem todos bem, que a paz de Jesus esteja no seu lar, esteja com a sua família, que assim seja.